Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Touro. Essa leitura tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir mal, pesado, triste ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for amor, ela só é verdadeira se ela for paz, luz, direcionamento e caminho. Caso você queira informações sobre onde me encontrar em outras redes, leituras particulares ou como apoiar o canal, elas estão aqui na descrição. Vamos lá. A força, o 6 de paus, o 8 de copas e o eremita. Em alguns momentos da nossa vida, nós podemos nos encontrar em situações que elas representam um certo ajuste na nossa vida. Ajuste não no sentido de que as coisas serão ajustadas ou no sentido de que elas estejam ideais, mas sim no sentido de que, por mais bagunçadas que elas possam parecer ou elas possam estar, por mais irregular ou inesperada que a vida possa ser, existem momentos na nossa vida em que alguma organização a gente percebe nela, por mais que, como eu já falei, existam coisas que ainda precisam ser resolvidas. Porém, às vezes, a gente se vê por muito tempo nessa situação. Numa situação que não representa exatamente aquilo que nos faria feliz, não representa algo que nos faz triste e que, de alguma maneira, ela é um ajuste, onde na nossa bagunça a gente se encontra. Essa situação
média na nossa vida, ela pode em alguns momentos parecer até um certo tempo de reflexão ou de descanso, mas ela deixa uma sensação, uma necessidade de que em algum momento algo mude, algo se torne mais significativo, algo se torne mais realizador na nossa vida. Estar nessa situação média na nossa vida pode fazer com que a gente crie certos afetos com aquilo que a gente está vivendo. Algumas pessoas chamam isso de local de conforto, né? Outras chamam de apego. Mas eu não sinto nenhuma desses aspectos muito fortes aqui. Apenas o que eu sinto é que dentro das condições, dentro daquilo que a sua vida é hoje, você buscou fazer dela o melhor possível, o melhor que você podia fazer. Então você tem o melhor lugar que você se sente bem em estar morando, o melhor lugar possível, né? Não um lugar ideal. Você tem a sua rotina, você tem os seus amigos, você tem os lugares que você gosta de ir. Mas você sabe que existe essa sensação de que você deveria fazer mais ou deveria fazer algo diferente. Esse é um momento da sua vida em que você vai sentir muitas das suas energias renovadas. E essa sensação de energias renovadas, ela vem acompanhada de uma boa notícia, de uma notícia muito gratificante. E esse processo, sabe? Essa junção entre uma coisa puxa a outra, né? Eu sinto que muitos de vocês já estão se sentindo assim, né? Se sentindo um pouco mais fortes, um pouco mais corajosos para lidar com as coisas simples, tá? Lidar com as coisas simples do dia a dia. Deixaram de sentir de forma mais intensa, alguma melancolia, alguma apatia, alguma tristeza que vocês vinham sentindo. E vocês estão sentindo essa energia de coragem, de força. E é um momento que ele é um pouco... que vocês têm um pouco de desconfiança em relação a ele, porque é algo que vocês já sentiram em outros momentos, já vivenciaram em outros momentos, mas sempre tem aquele receio de que todas essas coisas bagunçadas da vida se ajustem de novo nessa situação média, nessa situação mediana, que é uma situação que, ainda que ela não seja ruim, para alguns pode ser bem ruim viver nessa situação, mas mesmo para aqueles que não seja uma situação ruim, ela não representa aquilo que realmente traz alguma motivação e algum sentido para a sua vida. Mas a mensagem que é dita aqui agora é que esse não é um momento apenas de você sentir essa força, de você sentir essa vitalidade, essa coragem. É um momento de você, além de senti-la, por essa intervenção divina, por esse atendimento espiritual, é o momento de você receber uma boa notícia. Então existe aqui uma energia de chegada de uma boa notícia que é muito edificante para você, que ela te traz muita gratificação, que ela representa para a sua vida uma sensação de vitória. E isso se expande a partir de você.
existe uma energia de realização aqui, de que essa boa notícia, ela te permite realizar coisas, ela te permite adotar uma postura pessoal que representa essa sua vitória, por mais simples que ela seja. E isso gera um reconhecimento. É quando as pessoas olham pra gente e elas não precisam nem falar com a gente para saber, olha, alguma coisa aconteceu, alguma coisa boa aconteceu aí. E esse reconhecimento, ele não tá aqui para dizer, para inflar o ego de ninguém, dizendo assim, ó, você terá reconhecimento. Esse reconhecimento, ele vem aqui apenas como uma mensagem que fala sobre um sinal concreto da manifestação dessa vitória pessoal. E por ser uma vitória pessoal, não quer dizer que seja uma vitória apenas interna, tá? Eu sinto, na verdade, que essa carta da força representa uma grande vitória interna. Mas essa carta do 6 de paus, ela vem falando realmente de uma vitória externa, de uma capacidade da sua parte de manifestar coisas, vontades, desejos, aquelas coisas que você realmente queria realizar na sua vida com seu coração. A carta do 8 de copas, ela fala justamente disso. Ela fala de você saindo desse lugar médio, desse lugar onde você poderia em alguns momentos ter identificado um certo conforto, uma certa segurança, os seus sentimentos ali, mas essas questões, elas eram resultado daquilo que você teve condições de fazer naquele momento, e não daquilo que você realmente queria. Então essa carta, ela fala de tomar o caminho, de ir realmente para aquilo que você quer, para aquilo que você precisa buscar. Ela diz assim, olha, aquilo que tem no lugar que você vive hoje não será perdido. Aquilo que tem no lugar que você vive hoje é bom, pode ser bom. Os seus amigos, alguns aspectos da sua rotina podem ser bons. Mas esse é o momento em que você tem a coragem e a consciência de que você já fez aquilo que você devia fazer por esse lugar, por essas pessoas, por esse contexto, e agora é hora de você buscar o seu caminho, o seu. Você já ajudou as outras pessoas, você já deixou de fazer coisas, de ir a lugares, de mudar coisas na sua vida por conta de sentimentos, né, de um certo cuidado com algumas pessoas ou alguma situação. E agora existe essa energia de missão cumprida em relação ao lugar ou à situação que você vive hoje. Uma maturidade da sua parte de dizer assim, olha, não, fiquem aí porque vocês ficaram bem. Vocês ficaram bem e eu, apesar de um pouco distante, e essa distância ela pode ser uma distância física, como pode ser uma distância de rotina mesmo, sabe? De não ter mais tanta disponibilidade para essas situações ou pessoas. Você tem essa maturidade de dizer, apesar de um pouco mais distante, eu estou sempre presente, porque o cuidado e o amor que eu coloquei nas situações da minha vida sempre foi autêntico. Mas agora é hora de eu buscar aquilo que só tem significado para mim, aquilo que só eu entendo, aquilo que me edifica, que é o meu caminho. E a carta do eremita, ela fala justamente disso, de que é algo que só você sabe, é uma sabedoria muito interna, é um caminho que só você conhece. Só a luz da sua alma, o esclarecimento das suas ideias é que pode iluminar esse caminho e te levar para essa direção. É uma sabedoria exclusiva sua, que sempre teve aí dentro do seu interior, essa vontade
de fazer coisas. Eu sinto muito essa energia de que para muitas pessoas isso é um segredo, sabe? São coisas que só você sabe que quer fazer, que você nunca disse para ninguém, olha, eu quero fazer isso, eu tenho esse sonho. Só você sabe o caminho. E esse é o momento de seguir esse caminho que só você sabe, que só você conhece. Cavaleiro de Copas, Rainha de Paus, a Sacerdotisa e o mundo. Dentre todas essas coisas que só você sabe, existe um caminho de amor, um caminho de manifestação do amor. E é curioso isso porque eu sinto que para muitos de vocês, vocês amam alguém que ninguém sabe, que ninguém, nenhum dos seus amigos, nenhuma das pessoas próximas imagina que você ama alguém, ou que você ama essa pessoa, ou que você tem esse sentimento de amor, sabe? Você tem sentimentos. Pode ser também em relação a uma pessoa, mas também em relação a coisas que você quer fazer, sabe? Você tem paixões, você tem amores, você tem coisas que os outros não sabem. E essa é uma mensagem muito importante aqui, porque ela acaba reforçando a ideia de que ninguém vai te ajudar a alcançar os resultados, né, os objetivos, os desejos, o caminho de amor que eles não sabem que você tem. Ninguém pode te ajudar. E porque eles sequer sabem para onde você quer ir. E por mais que isso é uma coisa que você pode ter compartilhado com poucas pessoas, ou você poderia compartilhar com algumas pessoas, eu sinto muito aqui uma energia de que só você sabe o caminho. Essas pessoas, elas não têm o entendimento sobre... elas não têm desenvolvida essa capacidade empática que é sábia, sabe? Elas podem ter até alguma empatia, mas não essa capacidade empática que você tem, que é inteligente, que é sábia, que tem essa sensibilidade de sentir o valor do caminho do outro. E é por essa sua sabedoria em sentir o valor do caminho do outro que você conseguiu ajudar tantas pessoas, mas ao mesmo tempo você foi tão pouco ajudada. Porque você tinha condições intelectuais e espirituais de ajudar essas pessoas. Mas essas pessoas, elas não estão em um nível intelectual ou espiritual em que elas conseguem ajudar você. Isso não é uma culpa dessas pessoas, né? Não é uma condenação a elas, mas é um fator do qual você tem que tomar consciência. Às vezes, o nosso caminho espiritual, o nosso caminho intelectual, ele é tão complexo, ou tão íntimo, ou tão evoluído nas suas perspectivas, que poucas pessoas poderiam nos auxiliar com ele, mas que de fato a melhor pessoa para fazer isso somos nós mesmos. Logo, é sobre você fazer por si mesmo aquilo que um dia você fez pelos outros. E sobre você tomar consciência de que esse é o momento, a partir dessa inspiração, dessa força, dessa coragem divina e dessa boa notícia. Então, diante dessa boa notícia, não perca a oportunidade
de seguir o seu caminho. Não postergue o momento de seguir o seu caminho, porque a energia que eu sinto aqui é que essas pessoas que um dia precisaram de você já receberam de você tudo aquilo que você podia e devia oferecer. Agora essas pessoas já foram cuidadas por você a ponto delas terem a autonomia delas, e elas vão ter que se elas não podem te ajudar a seguir o seu caminho de fato, elas vão ter que te ajudar cuidando do próprio caminho delas, para que você tenha paz para seguir o seu caminho. Logo, é um momento em que você pode ter esse diálogo com essas pessoas. Você pode exigir, vamos dizer assim, até cobrar isso dessas pessoas. Então, se caso alguém disser assim, mas você vai embora, você vai me deixar aqui, coisas do tipo, é o momento de você dizer, olha, eu não vou te deixar, eu só vou seguir o meu caminho. E eu já te ajudei em tudo que você precisa para hoje você ter a autonomia para cuidar de você mesmo. Então, você vai se esforçar para fazer por mim isso, cuidar de si mesmo, para que eu possa seguir meu caminho em paz. Se um dia você de fato precisar muito de mim, eu posso te dar um auxílio. Mas a prioridade agora tem que ser o meu próprio caminho, porque um dia da minha vida eu fiz da minha prioridade o seu caminho, o caminho do outro. Eu tive essa compaixão, eu tive essa doação. Agora chega. Eu fiz a minha parte e eu tenho que ter a alegria, a tranquilidade e vivenciar a gratificação de seguir o meu caminho, manifestando aquilo que eu sinto, manifestando a minha paixão, os meus desejos, o meu amor. E isso daqui é muito importante porque existe uma energia muito forte assim de que quando você permanece nessa situação diante dessas pessoas, isso acaba soando egoísta para você, sabe? Porque essas pessoas, é como você ter aqueles amigos que eles falam assim, por exemplo, eles passaram por um momento difícil romântico, por exemplo, e você ajudou esses amigos a vencerem, né, esse momento difícil, esse momento romântico, e hoje esses seus amigos estão bem. Eles têm os amores deles, os namorados, as paixões, e eles estão bem. E aí, por eles estarem bem e desconhecerem os seus sentimentos, eles acham que tudo está bem, inclusive você está bem. Aí eles querem comemorar, eles querem sair, eles te chamam para sair, para fazer um monte de coisa, mas em nenhum momento eles param para falar assim, pera um pouco, você tá sozinha, né? Vamos conversar? O que tá acontecendo? Você tá bem? O que você precisa de mim? Entende? Eu costumo chamar isso de relações proporcionais. Nem sempre as relações que a gente tem, elas vão cair naquele estereótipo do que é uma relação recíproca. E eu falo relação de amizade, relação familiar, todo tipo de relação. Isso porque assim como muitos de vocês que estão nessa leitura, já está há algum tempo no seu caminho de crescimento espiritual e de crescimento intelectual, vocês sabem que quando a gente, nesse nível de evolução, lida com alguém que é mais necessitado, que está mais iniciante nessa jornada, aquela pessoa não tem condições de oferecer para a gente aquilo que a gente oferece para elas na mesma dimensão. Então é como a relação entre um professor e um aluno muito iniciante. O professor, ele tem muito a ensinar para o aluno. E o aluno também tem algumas coisas para ensinar para o professor, mas não tanto quanto o professor tem a ensinar para o aluno. Então, por exemplo, a relação entre um professor de curso superior e um aluno, na sua primeira formação.
professor, ele consegue fazer do aluno um bacharel, alguém formado. Mas o aluno, por mais que ele possa compartilhar muitos conhecimentos com o professor, ele não consegue fazer do professor bacharel em outra coisa, né? Porque ele não tem essa formação, esse conhecimento. Então é só um exemplo para vocês entenderem essa relação, porque principalmente quando a gente está começando essa jornada, às vezes a gente fica muito emotivo pensando, poxa vida, eu ajudo tanto as pessoas e as pessoas retribuem tão pouco para mim. E às vezes a gente cai naquela mágoa de ficar pensando que essas relações não são recíprocas. Só que você tem que parar para pensar, no estado de evolução que você está hoje, será que essas pessoas realmente têm para te oferecer aquilo que você oferece para elas? Ou algo que você precisa, na dimensão que você precisa? Isso não é sobre egoísmo, tá? Não quer dizer que essas pessoas elas possam ser egoístas e não retribuir nada para você. Mas quer dizer que, ainda que elas retribuam tudo que elas têm para retribuir, que elas sabem, talvez isso ainda seja pouco para você. Então esse é o momento de você entender assim, poxa vida, essas pessoas elas talvez estejam retribuindo, mas essa retribuição não é o suficiente para mim. Então eu tenho que tomar consciência de que aquilo que elas estão compartilhando comigo tem valor porque é o máximo delas. Mas que eu, como uma pessoa espiritualmente mais evoluída, eu tenho que exigir dessas pessoas um fator de respeito que vai garantir a minha própria satisfação. E esse fator de respeito é exigir que essas pessoas compreendam o seu processo, a sua caminhada, a sua eventual ida para outro lugar, outros planos, outras ideias, e te ajudem assim a seguir em paz, fazendo por si algo que só você pode fazer. E novamente essa carta do Cavaleiro de Copas, ela me traz muito a sensação de que essas pessoas, elas sequer sabem de certos desejos, sentimentos ou amor que você tem. Então, esse seu caminho que você segue agora diz respeito à realização disso. Amar uma pessoa que os outros nem imaginavam que você estava indo em direção a esse amor, ou fazer coisas que os outros nem sabiam que você queria fazer. Se você ficar nessa situação da maneira como ela está, você vai começar a pensar que as pessoas ao seu redor são todas egoístas e todas ingratas, porque elas não te retribuem. Mas na verdade, a gente tem que saber o momento em que uma relação ela atinge esse ponto, sabe? Esse ponto de desproporção. E para a gente tornar ela uma relação proporcional, nós temos que buscar aquilo que é melhor para a gente, buscar o nosso caminho e tomar a consciência de que tem certas coisas que só nós podemos fazer por nós mesmos. E que a evolução espiritual, essa superioridade intelectual que o exercício espiritual, intelectual e emocional, psicológico, ele traz para a nossa vida, ele tem o objetivo também de nos autoalimentar, de nos trazer confiança, determinação, inteligência, capacidade de realização. Não faz muito sentido a gente buscar um caminho
de evolução espiritual, de evolução dessa nossa jornada, e não alimentar a nós mesmos. Porque nós estamos acostumados a pedir muita ajuda, a pedir muito socorro, e às vezes nós precisamos pedir mesmo. Só que um dos passos desse crescimento espiritual consiste em entender que chega um momento em que para certas coisas nós nos tornamos o nosso próprio socorro. E a gente tem que fazer por nós mesmos aquilo que nós temos condições de fazer por nós mesmos, porque senão a gente nunca vai conseguir fazer essa medida, sabe? Esse limiar. Até que ponto eu posso fazer por mim mesmo e a partir de que ponto eu preciso de ajuda. E é essencial saber disso, sabe? O momento em que a gente precisa de ajuda, mas o momento em que a gente pode fazer algo por nós mesmos. Porque senão não faz sentido a gente buscar uma evolução espiritual para ter um determinado poder pessoal e quando nós tivermos esse poder pessoal, a gente não aplicar ali na nossa vida. A gente não utilizar. Caso contrário, a gente não precisaria evoluir espiritualmente, né? A gente poderia ficar só pedindo e esperando receber alguma coisa, mas também o que nós pediríamos seria algo mais limitado, porque a gente nunca teria uma consciência maior das coisas. E não que isso esteja errado, sabe? Mas o que eu sinto aqui é que não representa vocês. Vocês buscaram. Vocês procuraram, vocês quiseram. E por um motivo muito nobre. Existe muito amor naquilo que vocês têm intenção de realizar na vida de vocês. A evolução espiritual, ela não chega só pelo nosso desejo de chegar até ela. Ela chega pelos exercícios que nós fazemos nessa busca, segundo o seu valor, segundo o seu fundamento, o seu sentido, né? É isso que desperta para nós todas as chaves espirituais que a gente vai usando para abrir cada vez mais portas. E essas suas boas intenções, essas suas intenções amáveis, apaixonadas, elas são muito nobres, elas são muito altruístas e elas representam uma grande chave de abertura dessa porta de evolução espiritual na vida de vocês. Então tem um motivo, tem um contexto. E a carta da sacerdotisa, ela é muito bonita aqui. Ela é muito bonita porque além dela falar de uma bondade muito grande, ela fala dessa questão das habilidades desconhecidas. Das habilidades desconhecidas, do inexplicável, do sensível. Existe um propósito de vida nesse caminho que há tanto tempo vocês querem seguir e que vocês sabem qual é, que é uma incógnita para as pessoas que estão no seu dia a dia, no seu redor, para os seus amigos, para os seus familiares. Isso é uma incógnita, isso é desconhecido. E eles nem têm a consciência das habilidades que você tem, do seu potencial. E esse é um momento da sua vida em que não exercitar o seu potencial é, de certa forma, deixar de ser quem você é. E isso te traz uma sensação ruim, né? Você quer manifestar aquilo que você lutou tanto espiritualmente, intelectualmente para ser hoje. E esse reconhecimento do 6 de paus tem muito a ver com isso. Em algum momento, as pessoas ao seu redor, elas vão te admirar por ver o alto nível das habilidades que vocês têm e desenvolverão e que eles sequer sabiam que você tinha.
seguir esse seu caminho pessoal te tira dessa situação média e te leva para uma situação de completude, te leva para o seu mundo, faz você se sentir feliz. Feliz porque seguiu o seu caminho e, seguindo o seu caminho, alcançou aquilo que realmente traz para sua alma a sensação de comunhão com o todo, a sensação de resultado atingido. No fundo do maço, 10 de espadas. E no fundo desse maço, 7 de espadas. A justiça. O 10 de ouros. A roda da fortuna. Os amantes. Que bonito, olha. Esse é um momento realmente de ser feita justiça na sua vida. E essa justiça, ela até tem um viés assim um pouco mais denso, né? Porque esse é um momento de libertação de uma situação dolorosa, de um mau conforto, de situações e de situações traiçoeiras. E com essas situações traiçoeiras, com esses 7 de espadas, eu sinto muito forte essa energia de que a gente já falou aqui, de que deixar de seguir o seu caminho é algo que te traz uma tristeza e é algo que te traz uma sensação de desconfiança em relação à sua vida, às situações da sua vida e às pessoas da sua vida. Isso porque, ainda que a gente tenha falado tudo que a gente falou sobre as pessoas não terem uma má intenção ou enfim, tudo que a gente falou, às vezes a gente pensa que a melhor maneira de continuar gostando ou de alguém é estando muito próximo. Mas às vezes a gente tem que proporcionalizar as nossas relações e estabelecer certas medidas, certa distância. E quando eu falo distância, não é necessariamente distância física, mas uma distância no sentido de delimitar limites e espaços. Se você ficar esperando dessas pessoas que elas sejam aquilo que elas não têm condição de ser, essas pessoas vão parecer cada vez mais maliciosas e traiçoeiras do seu ponto de vista. E isso vai trazer cada vez mais dor e frustração para você. Você tem que usar a sua sabedoria para exigir dessas pessoas aquilo que elas têm condições de oferecer. E o que elas têm condições de oferecer é esse respeito ao momento em que você começa a trilhar a sua jornada. E eu sinto que quando você manifestar isso, essas pessoas elas vão começar a evoluir espiritualmente também, sabe? Elas vão começar a aprender o que é ser pessoas melhores, o que é ser pessoas mais altruístas, o que é respeitar o caminho de quem você ama, sem deixar de nutrir, de cuidar desse amor, sabe? Aquela pessoa que talvez alguém vai fazer aquele drama, né? Ai, você vai me deixar aqui, ai, você não vai mais me dar atenção e coisa e tal. Mas depois aquela pessoa vai ser aquela pessoa que vai te mandar uma mensagem, vai dizer, olha, eu fico muito feliz que você está fazendo aquilo que te faz bem e eu fico feliz de descobrir essa pessoa linda e
e grandiosa que você é. Uma pessoa que vai reconhecer mesmo que em silêncio que ela não tem o direito de limitar a sua jornada, tentando fazer com que você fique sempre em função da vida delas. Entende? Não é um momento triste, não é um momento de abandono. Pelo contrário, é um momento em que essa suposta distância vai aproximar ainda mais vocês dessas pessoas, porque vai trazer valor para essas relações. E isso será uma grande justiça na sua vida. Assim como o início desse caminho será uma grande justiça na sua vida, onde você terá muitos frutos. Existe uma grande colheita aqui, junto com esse reconhecimento e essa autoconfiança. E você terá muitos resultados. Só que nós interpretamos esse 6 de paus como uma boa notícia, né? Então, com esse 10 de ouros, eu sinto que essa boa notícia, ela pode estar relacionada de alguma maneira a algum tipo de recurso material para você fazer aquilo que você quer fazer. Uma justiça que vai te trazer recursos materiais para você fazer aquilo que você quer fazer, mas também que vai te trazer tranquilidade pessoal, tranquilidade social, sabe? Aquela tranquilidade de saber que é bom voltar para casa no fim do dia, encontrar quem você ama. E aí vocês podem perguntar, mas eu não tô indo no meu caminho, na minha jornada e talvez até me afastando fisicamente de algumas pessoas? Não de todas, né? Porque provavelmente esse ir para alguns de vocês, ele também envolve aqui, como a gente já tinha falado, ir até alguém. Aqui a gente tem os amantes. E o Cavaleiro de Copas, ele fala muito desse ir até o seu amor. Fazer o movimento de amor, né? A chegada da paixão, você representando o amor chegando para essa pessoa. Essa boa notícia, provavelmente, para alguns de vocês, ela está relacionada com recursos. Recursos que vão mudar muita coisa na vida de vocês por intervenção espiritual. E principalmente, eles vão mudar a vida de vocês porque isso vai mudar a vida de vocês porque vai dar para vocês os recursos que vocês precisam para seguir o caminho de vocês. E se unir com o amor verdadeiro e o amor de almas que vocês tanto esperam e tanto buscaram na sua vida. Porque com essa carta me veio muito essa energia de que é hora de vocês deixarem de estar sozinhos. Porque estar com todas essas pessoas que vocês estão hoje é estar com muita gente, mas ao mesmo tempo estar sozinhos. No fim das contas, vocês estão sempre sozinhos. Agora vocês estarão com uma quantidade menor de pessoas, talvez apenas com uma pessoa, mas isso vai representar na vida de vocês uma união que preenche, que satisfaz, que faz vocês terem a sensação de que vocês nunca estão sozinhos, porque vocês estão conectados não só pelo corpo, não só pela presença, mas pela alma. É uma linda leitura. Eu espero que tenha feito sentido para alguém. Se fez sentido para você e você quiser deixar um comentário, um like, eu vou gostar muito de receber. Fiquem bem e até mais.